Reis, glória ao Senhor. Glória a Jesus. Posso crer no ar, onde Ele cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de estarmos na casa dele, porque muitos não têm essa oportunidade, né? Está no hospital, está em casa no leito de dor, muitos não têm como nem andar, né? Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, agradecendo por tudo que o Senhor fez por nós. Eu vou louvar o Senhor pedindo, as irmãs todas sabem, vem cantar louvores. E todas me ajudam, tá? Se tudo está difícil, louve a Deus. Se estás desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a
vem aqueles problemas na nossa vida, na nossa casa. Mas, se nós confiarmos no nosso Deus, este mar nós vamos atravessar, porque Ele é conosco, né? Assim como Ele fez com Moisés ali, na terra prometida, o Senhor é poderoso. É o mesmo Deus de Moisés. É o nosso Deus. Amém. Eu louvo o Senhor e agradeço. Isso. Queridos, eu já vou passar a palavra para o nosso diácono, para segurar um pouquinho, e para esse nosso mensageiro esta noite, em nome de Jesus. Bom, já vai fazer a leitura e já dá continuidade para o nosso Senhor Jesus. Pode ser, igreja? Amém. Glória a Deus. Que correria, irmãos. Ai, Pai. Ai, Deus é maravilhoso, né, irmãos? Vamos rapidamente ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Coríntios 6, capítulo 12, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: tem subtítulo a imoralidade sexual. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Eu quero fazer um rápido estudo com os irmãos nessa noite. Uma palavra que Deus colocou no meu coração para quarta-feira passada. Mas o pastor Isaac, ele conseguiu chegar, a gente tinha em mente que ele ia agarrar no trabalho. O diácono Dr. Lucas me ligou, mas ele conseguiu chegar, e aí ele falou: na próxima quarta você traz a mensagem. Mas tudo que é para a obra de Deus é difícil. Tudo. Quarta-feira passada eu consegui chegar, mas essa quarta o trânsito muito difícil mesmo. Mas eu peço perdão aos irmãos pelo horário, mas Deus sabe de todas as coisas, porque dia de semana é complicado. Amém? Mas eu creio que Deus vai falar ao nosso coração aqui nessa noite. Amém? Irmãos, a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Meditando nessa palavra e falando com o Espírito Santo, eu perguntava a Deus: o que são todas essas coisas? Às vezes os irmãos podem dizer: todas as coisas é tudo que eu posso fazer? Todas as coisas é tudo que está diante de mim? Todas as coisas é tudo que o mundo permite? Aí eu perguntando: o que são todas as coisas? Mas Paulo, ele vai dizer uma palavrinha que vai resumir tudo isso, todas essas perguntas que eu fiz à igreja nessa noite. Lícita. Alguém aqui sabe me dizer o que é lícito? O que é lícita? Permitido. Permitido. Alguém sabe? Alguém tem mais uma colocação? Permitido. Isso, o que a irmã disse, é verdade.
todas as coisas me são lícitas. Lícitas, irmãos, é tudo o que é autorizado por lei. Porque se eu falar que todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer, está errado. Porque então eu vou poder matar, eu vou poder roubar, eu vou poder defraudar o meu irmão. Não. Mas ele usa essa palavra lícita por quê? Porque é autorizado por lei. Aquilo que não é proibido diante da lei, que é legal. Só que isso é no termo moral, é no termo aí fora. Paulo, ele vai enfatizar aqui que diante diante do âmbito espiritual, né, trazendo para o âmbito espiritual, ele vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, aquilo que pode ser permitido por lei, aquilo que é autorizado moralmente, mas nem tudo convém a ele. Ou seja, nem tudo convém a nós. E se a gente começar a meditar aqui, nós vamos começar a entender o que Paulo estava querendo dizer. Porque o mundo aí fora, tudo pode, dentro da legalidade. Estou falando dentro da legalidade. Não é matar, não é roubar, não é defraudar o meu irmão, agir com a fé. Não, dentro da legalidade, tudo aí pode. Tudo é permitido. Só que, para nós que somos cristãos, o que nós devemos ou não fazer? A palavra de Deus é o livro de regra e prática que nos conduz ao céu, não é verdade? E se nós andarmos dentro da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus, nós estamos dentro da lei do homem ou estamos dentro da lei de Deus? Nós estamos dentro da lei de Deus, não é amém? Então, olha que interessante. Além dele dizer essa palavra lícita, ele usa uma outra palavrinha que diz, que os irmãos prestar atenção, que quer dizer dominar. Dominar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por elas. Amém? Eu não vou, não vai dar para trazer tudo aqui que eu preparei, mas eu quero resumir rapidamente, para que os irmãos venham entender. A palavra dominar, ela vem do grego ekrigateia, que quer dizer autocontrole ou temperança. A arte de governar os próprios impulsos. Agora eu pergunto para a igreja: será que você consegue dominar a si próprio? Será que você consegue ter o autocontrole? Quem é aquela pessoa que pode dizer para você: não, eu sou uma pessoa que tem o meu autocontrole, eu consigo me dominar? Quem é que pode dizer? Será que tem alguém aqui? Não tem, né, irmãos? Por quê, irmãos? Aleluia. Só que lá em Gálatas, capítulo 5, 22, 23, ele vai dizer uma outra palavrinha também, que faz parte do fruto do Espírito, que quer dizer domínio próprio. E os irmãos já pararam para pensar? A palavra domínio próprio é você auto se dominar, não é? Não é você auto se dominar? E por que nós não conseguimos nos dominar nós mesmos? É domínio próprio.
cada um tem seu domínio. Mas se você tem controle de si mesmo, por que você não consegue dominar a si mesmo? A pergunta que paira no ar, a pergunta que eu perguntava ao Espírito Santo de Deus: Deus, por que eu não consigo dominar a mim mesmo? É o meu corpo, é eu que governo, é eu que tomo o controle, é eu que faço. Por que eu não consigo dominar a mim mesmo? E eu perguntava ao Espírito Santo de Deus: Senhor, por que eu não consigo dominar a mim mesmo? Por que, meu Deus? Porque às vezes, Senhor Jesus, eu quero... tem coisas que me impulsionam ao erro. Tem coisas que eu sei que é errado, tem coisas que eu posso me refrear, mas eu faço. Agora mesmo eu vi um trânsito muito pesado, e eu vi as pessoas xingando, buzinando, e aquele trem todo, né? E aí o outro entra na frente da gente, a gente fecha, a gente também quer. Ô fulano, você tem acerto aí pra quê? Não é? Não é verdade? É isso mesmo, gente, isso é de nós. Pode falar, nós somos carne. Nós somos assim. Quem é que não deu vontade de pegar virar e abrir a janela e xingar? Falar, ô fulano, seu ruim de roda, seu aprende a dirigir e brigar. Quem de nós não deu? Pessoas, ser humano, normais. Quem de nós? Mas aí, queridos, essa palavra domínio próprio, sabe por quê que domínio próprio você não consegue se dominar por si próprio? Sabe por quê? Porque ela é fruto do Espírito. Amém? É fruto do Espírito. E fruto do Espírito não é seu. O fruto do Espírito não é meu. O fruto do Espírito vem do céu. O fruto do Espírito vem do céu. É por isso nós não conseguimos nos dominar. E mesmo nós errando, e mesmo nós falhando, e mesmo nós pecando, o Pai, o Espírito Santo de Deus, Ele está pronto a nos ensinar. Aleluia. Ele está pronto, Ele está falando: filho, não é assim, calma. Filho, tenha temperança. Filho, seja comedido. Filho, você não é do mundo. Filho, você tem um céu. Filho, eu te comprei com alto preço. Eu paguei um alto preço por você. Tenha calma. Vá devagar. Não é verdade? Às vezes você está no trânsito ali. Não, eu não sou igual a eles. Não posso agir dessa forma. Eu tenho que me segurar. Por mais que a carne, ela me impulsiona a xingar, me impulsiona a brigar, me impulsiona a pôr a cabeça lá de fora. Nós temos um dominador. Nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso, querido, a gente pega e fala assim: meu Deus, por que eu não consigo me dominar? Será que eu sou tão fraco? Será que eu sou tão... não tenho fé? Será que eu não tenho tido o zelo por buscar a tua palavra, para mim se encher mais? Para mim, será que eu não tenho jejuado? Será que eu não tenho orado? Será que eu não tenho tido contato contigo, Pai? Por que eu não consigo me dominar? Aí, olhando para a Bíblia Sagrada, eu vejo homens que também não conseguiram se dominar. Por mais que andaram com o Mestre, por mais que estejam ao lado do Mestre, Ele me mostra para mim e mostra para você que eles também são falhos, que eles também são de carne, que eles também são pecadores.
Olha Davi. A palavra de Deus fala assim: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Quem acha é porque procura, não é? Quem acha é porque procura. Então Deus, ele procurou na terra homens e ele achou a Davi, um homem segundo o coração dele. Ele achou a Davi segundo o coração dele. E quando eu olho para mim, para Davi, eu falo: nossa, meu Deus, eu tenho que orar muito. Eu acho que eu tenho. Meu Deus. Mas Davi, ele não conseguiu se dominar. Davi, com toda... Tem gente que vai falar assim: ah, mas por Deus não que achou Davi segundo o coração dele, porque ele era um homem que pecava, mas ele se redimia, ele se humilhava. É verdade. Só que Davi, gente, não é diferente de mim, não é diferente de você. Sabe por quê? Porque Davi, ele não conseguiu dominar os seus impulsos sexuais. Ele não conseguiu. Mesmo Deus dando ele um reinado, Deus provando que era com ele nas batalhas, ele caiu com Betseba. E aquilo ali foi a ruína da família dele. Outro homem que não conseguiu se dominar, um homem que andou com Jesus, que ouviu Jesus pregar, fazer os seus milagres, esteve próximo de Jesus o tempo todo, ouviu os conselhos do mestre, andou lado a lado com ele, e no final Deus deu para ele a chave da igreja, foi Pedro. Ele não conseguiu também se dominar, porque ele não entendeu o propósito. Quando Jesus ia para o Calvário, ele pega uma espada e corta a orelha de Malco. Ele não conseguiu se dominar. O que dirá dos filhos de Jacó? Olha os filhos de Jacó, gente. Dizimaram o reino inteiro por vingança. Mas quem era Jacó? Um homem que Deus mudou o seu nome para Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. Ele tinha testemunho, mesmo assim os filhos dele foram lá por vingança, e acabou com o reinado, acabou com o reino. E a palavra de Deus fala: não matarás. Eles nasceram desde pequenininho, foram ensinados, doutrinados: não matarás. Mesmo assim, eles não tiveram domínio próprio. Porque, gente, o domínio próprio não vem da gente. Domínio próprio, por mais que a gente tente, por mais que você tentar, por mais que você seja o mais, tenta ser mais perfeito, você nunca vai ter o domínio próprio por si mesmo. O domínio próprio, ele vem do Espírito Santo de Deus, aleluia. E para que possamos ter o domínio próprio, nós temos que ter o contato com Deus, aleluia. Nós temos que estar em contato com o Espírito Santo e reconhecer que nós somos pequenos, nós somos falhos e miseráveis pecadores, e pedir o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, que nos guie. Tem gente que gosta de julgar o outro: ah, fulano é dessa forma, ah, fulano é daquele jeito. Querido, você tem que entender que você não é nada sem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não é nada. Eu dei prova de homens que poderiam se considerar homens notáveis, homens sem defeitos, homens que... E mesmo assim eles falharam. Por quê? Porque quem nos domina é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, aleluia. É o Espírito Santo de Deus que nos domina. É Ele que nos controla. Isso vem dEle, não vem de nós. Não vem de nós. E se nós não buscarmos
buscarmos o Espírito Santo de Deus cotidianamente, diariamente, nós não conseguimos, queridos. Quantos homens, eu não vou citar denominação por ética, mas quantos homens caíram por se achar super-homens? Eu sou pastor de uma grande igreja. Esse tempo atrás tem um pastor aí, de uma grande igreja renomada, está sendo acusado por abuso sexual de menor. Um pastor que é conhecido de todos. Depois os irmãos quiserem pesquisar, eu não vou citar por ética. Mas é homens que muitos têm ele como espelho. Mas, olha para você ver, isso é nojento. Imagina. Ele fala que isso é tudo calúnia, mas eu não estou aqui para julgar também, que eu não sou juiz de ninguém. Quem vai julgar é a lei. Mas se isso for verdade, queridos, isso é nojento. Homem que está aí pregando o Evangelho, que está aí, ensinando, doutrinando a igreja, e aí vem uma bomba dessa. Mas isso, querido, nós estamos aqui para julgar porque é um homem falho, é fraco. E quando nós se acharmos que somos capazes, quando nós acharmos que não precisamos da misericórdia de Deus, nós estamos sujeitos a isso, infelizmente. Não sei nessa proporção, mas você está sujeito a cair. Você está sujeito a vir a queda. Por quê? Nós não somos super-homens. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer que aqui em Romanos 7, 26, Paulo vai dizer que ele não se conforma. Ele fala assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. Por quê? Porque eu não consigo fazer o bem. Por quê? E o mal que está diante de mim, muitas vezes eu aborreço, esse eu acabo fazendo. Eu me considero miserável, ele se considera miserável. E quem é Paulo, gente? Paulo era um homem que tinha um contato com Deus. Ele separou a vida para Deus, para viver com Deus. Era um homem que vivia em oração, vivia em contato com o céu. Agora ele vai dizer que ele é miserável. Por quê? Porque a raiz do pecado, ela está inserida em nós, está na nossa carne. E se nós um dia acharmos que somos alguma coisa e não buscarmos a misericórdia de Deus, nós somos mais do que miseráveis. Porque a nossa carne, ela inclina para o mal. Aleluia. É por isso que nós temos que chegar diante do Espírito Santo de Deus e pedir conselho ao Espírito Santo de Deus, e pedir que Ele nos domina, pedir que Ele nos conduza, pedir que Ele nos dê o fruto dEle. Aleluia. É por isso, querido, que quando o pastor ele fala: querido, não age dessa forma, não faz dessa forma, não proceda dessa forma, pergunta ao Espírito Santo o seu proceder, se você está agindo dessa forma, se está certo, se está errado. Não é porque ele é chato, não. É porque ele quer nos conduzir, aleluia, a Canaã celestial. Ele quer nos conduzir. Porque para nós chegarmos lá, nós vamos ter que ser provados. Aleluia. Não é fácil, não. A porta, ela é estreita mesmo. Ela é estreita.
O mundo aí fora, para eles não tem nada a ver. Mas o que tem eu fazer isso? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Não, querido, você tem que entender que você tem um dominador. E quem te domina é o Espírito Santo de Deus. Em tudo que você for fazer, você pergunta ao Espírito Santo? Em tudo. Não só no momento de raiva, no momento de ira. Não, em tudo. Em tudo. Em tudo que você for fazer. Tudo que você for apresentar, você pergunta ao Espírito Santo. Até a forma, o seu proceder, como você chegar na casa de Deus. Você pergunta ao Espírito Santo. Você chega diante do Espírito e fala: Espírito Santo, eu estou bem. Eu estou condizente como o Senhor quer. Eu estou da maneira que o Senhor quer. Porque o Senhor é que me domina. Aleluia. Oh, aleluia. Paulo vai dizer assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. E se você não deixar o Espírito Santo de Deus dominar o seu ser, dominar a tua vida, dominar o seu andar, dominar o seu proceder, você não é digno do céu, você não é digno dele. Oh, aleluia. Porque é muito difícil a gente ouvir o não. É muito difícil. Tem gente que fala assim: Deus é meu dominador. É Ele que me domina, é Ele que me leva, é Ele que me conduz. A minha vida pertence a Ele. Mas quando você chega diante dele e pergunta a Ele algo e Ele fala não, como é que é seu proceder? Ou se você não pergunta, não sei. Será que você pergunta? Será? Será que nós perguntamos? Será? Porque quem domina é o Espírito Santo de Deus, aleluia. É por isso que eu quis trazer essa palavra domínio próprio, para provar para vocês que não é vocês que conseguem ser dominados. Não é nós que conseguimos nos dominar. Quem nos domina é o Espírito Santo de Deus. E se nós demos legalidade a Ele para nos dominar, nós temos que perguntar para Ele como devemos nos proceder. Como devemos nos proceder? Se estamos agindo da forma que agrada a Ele, não o nosso eu, não a nossa vontade. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele vive dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E será que você tem cuidado do templo que o Espírito Santo de Deus te dá? Se o templo é do Espírito Santo de Deus, você tem que perguntar ao Espírito Santo de Deus se o seu proceder, se a sua maneira está condizente a Ele, porque você pertence ao Espírito Santo de Deus. Nós pertencemos ao Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos deixar que as coisas que entristeçam o Espírito Santo de Deus venham até nós. Aleluia. E Paulo vai continuar dizendo que ele é miserável. Ele é miserável. Porque ele não conforma de jeito nenhum. Porque o pecado, ele arrasou com a humanidade, arrasou conosco. Então ele não conforma. Ele não conforma. Será que nós temos sido complacentes? Será que nós temos conformado de estar diante do Espírito Santo de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira? Será? Ou será que nós não temos aceitado, como Paulo, a ponto de dizer que ele é miserável? Ou será que nós temos que dizer: ah, não, eu sou assim, eu vou morrer assim? Não, nós não podemos ser dessa forma. Porque se nós permitirmos
se nós demos a legalidade a Deus a nos dominar, nós não podemos aceitar andar de qualquer forma, não. Nós não podemos aceitar de jeito nenhum. Nós temos que ter esse questionamento dentro de nós, dentro do nosso interior. Aleluia. E ele fala uma pergunta assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse pecado, dessa carne que sempre me leva a errar, que sempre me faz sair dos caminhos presentes do Senhor? Quem me livrará? Aleluia. E Paulo, por ser cidadão romano, ele cita quem me livrará do corpo dessa morte. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque os romanos, eles tinham uma forma de aplicar uma pena muito cruel. A crucificação, ela é uma das piores, porque a pessoa, a vítima, ela vai morrendo com asfixia. Por mais que ela tenta sustentar, ela não consegue, ela vai morrendo aos poucos. Mas essa aqui é horrível, é uma das piores. Não é uma das piores, mas para mim, eu acho também que é uma das piores também. É que, olha o que eles faziam. Ele pegava a pessoa que era condenada e pegava um corpo em estado de decomposição, e amarrava nas costas dessa pessoa. E essa pessoa era condenada a andar com aquele corpo o resto da vida. Então o verme que ia apodrecendo na pessoa ia entrando para dentro da pessoa também, e a pessoa ia sofrendo em vida, ia morrendo em vida. Imagina aquela podridão, aquele cadáver ia apodrecendo, ia se definhando, ia se enchendo de verme, imagina. E aí, então a doença ia passando para a pessoa, e a pessoa ia morrendo em vida. Não tinha direito a antibiótico, não tinha direito a nenhum remédio, ela era condenada a andar com aquele corpo. Os romanos, eles eram assim, muito cruéis. Por isso que Paulo fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele pega exemplo: o corpo dessa morte é o pecado. É o pecado que toda vez está nos rodeando. Por mais que nós tentamos, o pecado está sempre diante de nós para nos matar, porque o pecado leva à morte. Aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele fala assim: mas graças dou em Cristo Jesus, aleluia, porque Ele sim, aleluia, é a minha salvação, o meu escape. Por mais que eu não consiga me livrar dessa natureza de pecado, dessa natureza que me corrompe, aleluia, mas eu fui liberto em Cristo Jesus. Além do pecado me condena, mas Cristo me liberta, aleluia, através do seu sacrifício. Então nós temos esse escape, nós temos essa tão grande salvação, mas nós temos que deixar essa tão grande salvação nos dominar. Aleluia. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos dominar, porque Jesus, ele foi para o Pai, mas ele enviou outro, ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para nos conduzir. Aleluia. Ele fala: eu não vou te deixar órfão, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o outro igual a mim, semelhante a mim, para conduzir vocês até a mim. Aleluia. Então, amado, essa é a palavra que eu tenho para os irmãos e para mim também, porque o primeiro ouvido é o meu. Aleluia. Nós não somos super-heróis, nós não somos perfeitos. Nós temos que entender que somos fracos, que somos miseráveis, e deixar o Espírito Santo de Deus nos dominar, o Espírito Santo de Deus nos levar, deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir em nossos proceder,
em vã maneira de ver, em tudo, em tudo. Meus irmãos, possa guardar essa palavra, porque o Senhor, Ele tem pressa, aleluia, de nos aperfeiçoar. Porque quando chegarmos à estatura de um varão perfeito, aleluia, Ele vai nos tirar daqui. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. Aleluia. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos dessa terra. Então nosso proceder não pode ser igual dessa terra. Não pode, nós não podemos aceitar. Seja qual for a nossa dificuldade, cada um tem aquilo que te aflige, aquilo que te incomoda. Você não pode aceitar. Você tem que falar: Senhor, me molda, meu Deus. Senhor, me prepara, me faça segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Eu quero andar segundo como o Senhor aprova, aleluia. Não é fácil, querido, porque o pecado, ele vai estar sempre diante de nós, vai estar sempre tentando barrar a nossa entrada no céu. Mas se nós nos inclinarmos e reconhecermos que somos falhos, pobres, miseráveis pecadores, e nos humilhar, aleluia, diante da poderosa mão do Senhor, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai nos moldar, se nós nos permitirmos ser moldados, aleluia. O vaso, aleluia, aquela passagem lá, o vaso, tem gente que fala que o vaso, que o oleiro quebrou o vaso. Não é o oleiro que quebrou o vaso, é o vaso que se quebrou na mão do oleiro. É diferente. É nós que temos que nos quebrar diante dele, e nos curvar diante dele, para que ele venha nos moldar e venha trabalhar em nós. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa nos conduzir, que Deus possa nos guiar e possa nos moldar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? E que nós possamos nos permitir ser moldados. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Perdoe, irmãos, Pai do Senhor. Oh, meu Deus. Queridos, palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu esta noite. Valeu a pena aguardar um pouco mais o diálogo.